Hoje eu quero fazer um dia de autocuidado enquanto eu converso com vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Peraí que eu vou ali buscar as coisas. Cheguei. Vamos lá, umas coisinhas básicas enquanto a gente conversa. Trouxe algumas coisinhas. Engraçado que a coincidência é que hoje a gente vai falar sobre autocuidado. Olha que legal. Eu não digo autocuidado mediante uma vaidade, a você ser basicamente o centro do universo e tudo mais. A gente não tá falando sobre isso. É igual Nicolau Copérnico ensina, o mundo, na verdade, a Terra gira em torno do Sol e não em torno de você. Mas o autocuidado que você faz pode ser para você mesmo e não para outras pessoas, é claro. Você começa a se amar para depois você aprender a amar outros tipos de pessoa. E isso começa com o autocuidado. Por que seria autocuidado? Vamos falar sobre esse assunto? Vou tomar um banho antes de falar com vocês. Olha isso daqui. Isso daqui é puro suor. Não tem cabimento uma coisa dessas. Rapidinho, só é o tempo de eu terminar de tomar meu banho que aí eu converso com vocês de volta, tá bom? 2 minutos. Pronto, pessoal, acabei de tomar um banho agora. Só vou terminar de fazer aqui umas coisinhas pra poder aprender a editar esse vídeo direito. Tô aprendendo a mexer nesse aplicativo aqui ainda, eu edito pelo Vita. Inclusive é um aplicativo muito bom. Usem, caso vocês tenham uma ideia legal de fazer algum tipo de vídeo, algum tipo de conteúdo. Hoje eu tava querendo conversar com vocês sobre assuntos de autocuidado enquanto eu cuido de mim hoje. Ia ser um prazer fazer isso com vocês aqui. Tem gente que acha que autocuidado é só em torno de você passar creme no corpo, hidratante, esfoliante nas mãos, nos pés, pernas, enfim. Autocuidado vai muito além disso, tanto é que o nome diz autocuidado, você cuida de si. É muito bom você cuidar do seu corpo, você fazer uma maquiagem, fazer um cabelo, as unhas, sobrancelha. Tem gente que gosta de se cuidar de múltiplas maneiras, né? Eu tô aprendendo essa técnica de autocuidado agora. Tudo que eu converso com vocês, que eu falo estou aprendendo agora, porque de fato, quando você tem um certo despertar da consciência, quando você reconhece o seu eu, você reconhece que você merece mais, que você merece se amar ao invés de esperar validação de outras pessoas, isso é um autocuidado. Você levantar da cama e perceber, eu preciso procurar um emprego, eu preciso estudar, preciso ler mais, preciso comer alguma coisa saudável, abraçar mais os meus pais, os meus avós, meus tios, ser mais um exemplo para mim e para outras pessoas que me têm como exemplo. Isso é uma forma de autocuidado muito grande. É uma forma de autocuidado muito grande. Por quê? Porque cuidar de si libera em você uma dopamina natural muito linda. Uma dopamina essa que você se sente mais energizada, você se sente cada vez mais leve e você tira toda aquela carga energética horrorosa de você quando você se sente pra baixo, você se sente um lixo, por assim dizer. Eu já me sentia assim muitas vezes, eu me culpava, eu procrastinava, não gostava do meu corpo, não gostava do meu cabelo. E eu nunca entendi qual a razão de eu me sentir desse jeito. Gente, nossa, eu tô me sentindo tão pra baixo ultimamente, eu não gosto de mim, eu não me sinto satisfeita com a minha aparência. Qual o problema? Será que o problema tá em mim? Não é questão de vaidade. Lembrando, autocuidado não é vaidade. Tem uma passagem na Bíblia que diz vaidade, vaidade, tudo de vaidade, tudo gera vaidade. Esse tipo de vaidade pode condizer a um tipo de ambição. Entendeu? O corpo fica, cabelo fica, acessório fica, esmaltes ficam, artefatos que você usa no seu corpo, objetos dentro de casa, isso fica. Mas o autocuidado que eu digo é meio que referente a você ser um templo. Eu também não digo isso exemplificando a outras religiões. Você é um templo. Você é a sua casa. Por que não cuidar de você? Por que não deixar a casa arrumada? Por que não lavar a pia? Por que não passar uma vassoura, passar um pano? Por que não passar um creme? Por que não passar um brilhinho? Eu não gosto de batom. Por que não passar um brilhinho mesmo? Não passar um gloss labial, não passar uma sombra, uns lápis de olho, um blush, por exemplo. Meu cabelo tá bagunçado. Toma um
banho, lava o seu cabelo, deixa ele mais leve, ele vai ficar cheiroso. É tudo por você e pra você, não espere ninguém. Espere você, você é o seu maior encontro. Eu acho que não tem deleite maior do que você se arrumar pra você, do que você se conectar com você. Para os homens também é a mesma coisa. Você não fica afeminado por cuidar de si. Não sei, existem várias formas do homem se cuidar. Existe um exercício físico, se ele gostar, beber bastante água, se alimentar bem, cuidar do cabelo, da barba. Se quiser manter grande, mantenha, é lindo. Se quiser cortar, corte, é lindo também. Se você quiser colocar dreads no cabelo, tranças ou pintar, eu acho que a forma que você se cuida sendo pra você é lindo. Você não precisa de uma validação, nem que passe apenas uma manteiga de cacau nos lábios. Eu acho que quando você tem baixa autoestima, a culpa não é do outro. A culpa é sua por estar em ambientes errados. Eu mesma já estive em milhões de ambientes errados, o qual eu não me sentia à vontade e o meu corpo não se sentia à vontade. Eu acho que até hoje, acredito que seja assim, mas eu aprendi a ser mais resiliente e um pouco mais comunicativa comigo. Me perguntando assim, será que esse ambiente, ele é saudável para mim, para o meu corpo, para o meu espírito, para o meu emocional? Será que isso realmente impulsiona a querer ter alguma coisa de bom na minha vida? Será que isso é relevante para quando eu for mais velha, para quando eu for passar para os meus filhos, ou passar até mesmo para os meus amigos, para minha rotina? Será que isso é contribuinte para minha evolução? A gente se faz esse tipo de pergunta porque tem um momento que chega na nossa vida que a gente tem que se perguntar isso. Chega um momento que a gente tem que ser adulto. Eu digo assim, é contraditório eu falar isso, porque eu tenho muita infantilidade. Tenho. Claro, eu vou ser hipócrita de falar pra vocês que eu não tenho atitudes infantis. Gente, eu pareço uma criança de 8 anos. Mas eu acredito que a minha criança interior, se ela visse as coisas que eu passei, ela me daria 3 tapas na cara, 3 bolachas, porque quando você é muito bem cuidado na sua infância pelos seus pais, pelos seus familiares e amigos, você aprende que quando você entra em ambientes errados, você merece mais. E esse não é um vídeo de autocuidado físico, é um vídeo de autocuidado emocional. Quando você aprende que o ambiente errado e o ambiente certo moldam você chega num ponto que você já sabe exatamente aonde é o seu lugar. Aonde você deveria estar, o que você deveria estar fazendo. Ambientes de trabalho, ambientes de festa mesmo, até mesmo uma biblioteca, você pode marcar com alguém de fazer um piquenique. Existem muitas maneiras de você prestar atenção aonde você está chegando, com quem você conversa, com quem você fala, aonde você se encontra, o que acontece com você. Isso é se cuidar. Eu acho que existem múltiplas maneiras de você prestar atenção no ambiente onde você vive, onde você colide, as pessoas com quem você mantém contato. Se autocuidar não é só você passar um creme no rosto ou fazer uma maquiagem bacana, alguma coisa legal, pelo contrário. Autocuidado vai além disso. Quando eu reconheci que eu merecia mais, eu tava num declínio muito grande. Sabe aquela crise existencial de quando você se dá por conta de que não é esse tipo de vida que sua mãe desejaria pra você ou seu pai? Quando você se olha e você acha que você mesmo é uma decepção? Eu me senti assim. Eu tava em ambientes tão errados na minha vida que eu parei e percebi assim, nossa, não é o que o meu eu, o que minha criança interior iria querer pra mim. Eu acho que isso tá errado. Não é um ambiente que eu gostaria. Aí depois o meu outro eu me respondeu. Me respondeu fazendo uma pergunta simples. O que você tá fazendo aí então? E não só afetou o meu espiritual, como me deu um desleixo muito grande. Um desleixo bem grande mesmo. Eu digo desleixo pra parte do... Olha que bonitinho que eu vou mostrar pra vocês. É de borboleta.
Um desleixo, eu digo assim, desleixo físico. Eu acabei saindo da massa corporal que eu tinha, adquiri mais massa corporal, na verdade eu adquiri um corpo que eu não me senti satisfeita e quis essa mudança. Me esforcei para ter essa mudança de volta, hoje eu continuo nesse mesmo processo. Eu acho que foi como eu comentei com um amigo há um tempo atrás, é um processo que eu quero manter para sempre porque é o meu corpo, é o meu direito de querer cuidar de mim. Eu acredito que se um dia eu for ter um relacionamento com alguém, um relacionamento puxado para um namoro, um encontro, até mesmo um conhecimento, eu quero deixar bem claro que antes o meu cuidado é comigo. Porque eu preciso cuidar de mim antes de cuidar e manter esse cuidado com outras pessoas. Sabe, porque todo mundo gosta de você quando você tá validando as outras pessoas, mas a partir do momento que você começa a validar ela demais, você passa a ser enjoado. Você passa a não ter mais o seu próprio valor, porque você escolheu valorizar a outra pessoa ao invés de valorizar a si. E quando você passa pela fase de escolher valorizar o outro, você se esquece e a outra pessoa se sente idolatrada. A outra pessoa se sente em um pedestal tão grande que ela depois demonstra que ela mesma não precisa mais de você. E a partir do momento que ela não precisa mais de você, ela te deixa à deriva e você fica à mercê. Se perguntando aonde eu vou encostar, quem vai me amparar, já que eu depositei toda a minha vida e toda a minha dedicação àquela pessoa. É assim que funciona. E aí você entra numa fase de desespero. Você acha que a culpa é sua, que você fez alguma coisa de errado, você tenta consertar a situação, você tenta se redimir. Nossa, o que eu fiz de errado? Fui eu fiz alguma coisa, me perdoa, eu não quis fazer isso, mesmo que você não tenha feito nada. O problema é que as outras pessoas, há tipo de pessoas tão narcisistas ao ponto de colocarem você no começo num pedestal e depois descartarem você como se você fosse um copo descartável de falta. Aí eles querem o quê? Eles querem que você seja o alvo de toda a soberba que transcende deles. Possa ser que eu esteja falando errado ou me expressando errado, mas eu digo isso com base na minha experiência de vida, na minha experiência de falta de autocuidado. Quando eu deixei de cuidar de mim, eu me culpava porque eu achava muitas pessoas lindas, homens, rapazes, eu achava eles muito bem cuidados, achava cada um deles com um corpo lindo, com um corpo perfeito, um cabelo bonito, uma maquiagem muito bem feita. Eu não falo isso mediante a vaidade, eu falo isso mediante autocuidado mesmo. Nossa, como que as outras pessoas conseguem ser tão bonitas e eu assim, tão desleixada, desse jeito, assim, assim, assim. Aí eu me lembrei que eu não era desse jeito. Eu não era dessa forma. Em casa, sempre fui muito bem cuidada. Não é querendo fazer uma alusão à ostentação. A autocuidado e a ostentação, entendeu? Então, o que acontece? Dentro da minha casa, eu era muito bem cuidada. Eu sempre fui muito bem cuidada. Sempre fui amada. E isso era um autocuidado enorme pra mim. Enorme. Eu me lembro que a minha irmã, antigamente, quando ela fazia maquiagem, ela fazia questão de me ajudar a consertar minha maquiagem, porque antes eu não sabia fazer maquiagem direito. Hoje, eu prefiro fazer minha maquiagem sozinha. É claro que eu sinto falta da gente se maquiando juntas. Mas assim, antigamente ela vem cá pra eu consertar essa maquiagem. E isso é um autocuidado muito grande, porque ela cuidava dela e ela fazia questão de cuidar de mim também. Porque assim, as mulheres, elas têm esse instinto, né? As mulheres já se ajudam mais com isso. Ah, não, deixa eu consertar seu acessório, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Quando eu tive o meu primeiro namorado no colégio, teve um dia que eu ia ter um encontro com ele e, de repente, as minhas amigas fizeram o seguinte: ah, não, Maria, você não vai desse jeito. A gente vai maquiar você. E vieram um mutirão de meninas, pareciam que ia fazer um milagre em mim. Até mesmo numa gincana do colégio já fizeram isso. Elas pegaram lápis de olho, elas pegaram batom, elas pegaram sombra, gloss, blush. E elas começaram a me maquiar. Eu lembro que na época o meu cabelo era maior, eu cortei meu cabelo hoje em dia. E nossa, eu me lembro exatamente, parece até que é hoje. Eu tava com uma blusa até parecida com essa.
Nossa, isso foi um autocuidado tão grande porque eu percebi que era um cuidado das minhas amigas, das minhas colegas antigas de colégio. Inclusive, dá uma saudade porque, nossa, a gente percebe que as maiores amizades, elas não cuidam só delas, mas cuidam da gente também. Eu acho que não tem coisa mais linda do que isso. Tal qual foi como a minha irmã, que cuidava dela e cuidava de mim também. A maneira de autocuidar, você cuida de si, para depois você cuidar das outras pessoas, não se esquecendo que você vem primeiro. A minha mãe me ensinou isso. Ela disse assim, Maria, primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo você, nono você, décimo você, depois vem outras pessoas. Sabe por quê? Porque nessa de você cuidar de um, cuidar de outro, você se deixa de lado, você se desleixa, você esquece quem é você. E eu já passei a presenciar uma fase onde eu vi a pessoa que eu mais amava cuidando de si, depois de eu cuidar tanto dela e me deixando de lado. Então, esse vídeo é muito pequeno, na verdade é só enquanto eu me arrumo para poder conversar com vocês. E eu queria deixar bem claro que cuidar de si é muito mais valioso. Cuidar de si é mais valioso, você é mais valiosa. No final de tudo, você fica com você e não tem essa questão de um amigo ou questão de um familiar ou um namorado. É claro que até hoje eu tenho um autocuidado muito grande comigo e com as pessoas da minha família, mas antes eu decidi prestar mais atenção em mim. Será que eu tô adepta a cuidar de mim primeiro para depois cuidar de outra pessoa? Será que eu tô cuidando bem de mim para depois querer cuidar de outra pessoa? Será que, né? Ganhei do meu pai. Foi presente de Natal. O resumo do vídeo inteiro: cuide de você. Se arrume pra você. Não espere formalidades. Não espere eventos pra você colocar uma roupa que você tanto gosta. Claro que tudo tem um limite. Mas esse limite é pra vocês. Eu não tenho nada a ver com o limite de vocês. Eu tenho a ver com o meu limite. Se arrumem pra vocês, passem o melhor batom que vocês tiverem pra vocês, usem o acessório que vocês mais gostem, não esperem eventos, ocasiões ou formalidades. Eu acho que a vida, de fato, ela é uma festa pra você. Sei lá, você vai ficar esperando até quando pra poder você viver a sua vida da maneira que você quer viver. Eu digo de autocuidado, não faça nada que seja precipitado ao ponto de você bater com o carro e aí sabe-se lá se acontece alguma coisa. Deus livre e guarde, com certeza. Mas tomem cuidado, tomem muito cuidado com vocês, com a vida de vocês e auto-reconheçam que vocês sempre vão merecer mais. Eu vou ver se até o final do ano eu faço algum tipo de vídeo parecido com esse.